Essa caixa tem a história da Páscoa. Vamos ver? Vamos. Não. Essa aqui não é a história da Páscoa. Não mesmo. Coelhinho? Chocolate? Não. Tá tudo errado. Isso aqui não é Páscoa. Ai, não. As pessoas precisam entender o verdadeiro significado da Páscoa. Já sei. Tive uma ideia. Aqui está a história da Páscoa. No Egito Antigo, havia muita aflição. O povo hebreu sofria em triste escravidão. Mas na escuridão da noite brilhava uma luz, uma promessa de redenção de um Deus que os conduz. No Antigo Testamento surge uma narrativa poderosa. É no livro de Êxodo que se estabelece a Páscoa. O Senhor falou a Moisés com voz de autoridade, revelando sobre a Páscoa com amor e bondade. Agora, mais adiante na história, o povo vai ser liberto, por isso eles vão celebrar. Isso, vai ter uma festa após a Páscoa. Isso mesmo, na festa dos pães asmos, o povo por 7 dias se reunia, celebrando a liberdade em alegria. Ah, e sem fermento no pão, o povo comia. Tá, mas a gente precisa entender o porquê disso acontecer. O fermento era um símbolo do pecado e o povo precisava ser puro e separado. Aleluia! Hoje teremos pães asmos, carne de cordeiro e armas amargas. Vamos comer. Ah, mas antes dessa festa acontecer, um cordeiro teria que morrer. E ele tinha que ser perfeito, sem mancha, sem ruga e sem nenhum defeito. Nas casas, o medo e o desespero se espalhava. O primogênito, onde estava, teria a hora da sua morte marcada. O Senhor iria ferir toda a terra do Egito. Pai, que faremos? Se acalma, mulher. Segura sua emoção. O Senhor prometeu que toda a casa que tiver o sangue do cordeiro passado no umbral da porta, ali a morte não vai entrar. O sangue do cordeiro, puro e inocente, estava na porta de cada lar, pois onde o sangue estava, a morte não ousava entrar. Está feito. Estamos protegidos. Em sua morte, uma promessa de vida, um sinal de esperança que ao povo foi prometida. O sangue nos umbrais representava mais do que uma marca. Era um sinal de fé, de devoção e de esperança e confiança no Deus que prometeu a salvação. E o Senhor foi fiel no que prometeu. Aonde havia o sangue nas portas, o primogênito viveu.
Na Páscoa antiga, o cordeiro era o centro da história. Apontava para o Cordeiro de Deus, digno de toda a glória. O cordeiro impecável. O Cordeiro de Deus, impecável. O cordeiro sofreu cada etapa da sua morte calado. O Cordeiro de Deus sofreu cada etapa da sua morte calado. O cordeiro os livrou do jugo da morte. O Cordeiro de Deus nos livrou do jugo da morte. O cordeiro suportou a dor do seu sangue derramado. O Cordeiro de Deus suportou a dor do seu sangue derramado. O cordeiro, a sua morte trouxe vida. O Cordeiro de Deus, a sua morte nos trouxe a vida. E esse Cordeiro, o Cordeiro de Deus, o seu sacrifício foi perfeito, foi completo, foi único. O cordeiro precisava morrer. Era necessário para que existisse uma vida, acontecesse uma morte. Ele teve que suportar cada dor do seu sangue derramado, cada ferida no seu corpo, até que ele desse o último suspiro. Ele era perfeito e justo. Ele cobria o pecado que havia dentro. A sua morte revelou a misericórdia absoluta de Deus, que separou o perfeito do imperfeito. O Cordeiro era o sacrifício. E esse Cordeiro... Mestre! Não faça isso com Jesus! Jesus! Não, ele não merece isso! Não, Jesus! Não! Por favor! Era Jesus. Não façam isso com ele! Não! Não! Jesus! Jesus! Não! Nada, Jesus! Nada além. Nada além do sangue. Nada além do sangue. Nada além do sangue. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Somente pelo sangue.
Sim, Jesus. Desde o ventre me conheces, me escolhestes para ti, por moedas de prata te vendi. E mesmo assim se entregou por mim. Redentor, teu amor me libertou de mim, e agora vivo enfim. Redentor, teu amor me libertou de mim, e agora vivo enfim. Cadê o corpo do meu neto? Cadê o corpo de Jesus? Onde está o corpo do meu mestre? O que fizeram? Cadê Jesus? O que vocês fizeram com o corpo de Jesus? Cadê ele? Porque procura entre os mortos aquele que vive. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A culpa que era minha ele em si levou. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E a culpa que era minha ele em si levou. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A culpa que era minha ele em si levou. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E a culpa que era minha ele em si levou. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Sabe, eu preparei uma pregação, mas eu vou inverter algumas coisas aqui. Tenha paciência comigo. Acho que a gente vai ficando mais velho, né? A gente vai falando mais. E vai mudando as coisas também. Sabe, irmãos, o que nós vimos aqui foi uma pequena encenação da obra do Cordeiro. Lá em Êxodo capítulo 21, nós vemos que a Páscoa foi instituída.
Páscoa na Bíblia significa passar por cima. Passar por cima de quê, pastor? Eu não sei se você lembra, o povo de Deus estava no Egito, e lá no Egito ele estava trabalhando como escravo. Lá havia um faraó, que representa Satanás, e o Egito representa o mundo. O povo de Deus estava no mundo, escravizado pelo diabo, escravizado pelo pecado. Mas um dia o Senhor falou: vocês estão comigo? Crianças, estão comigo? Crianças? Aleluia. Mas um dia o Senhor falou que iria trazer a última praga, ou o último juízo sobre o Egito. E ali não importava se era de uma boa família, se tinha bom comportamento. O que importava é se tinha um cordeiro puro, sem mácula, sem defeito, que tenha derramado o seu sangue e aplicado nos umbrais da porta. Se você perceber, ali na verdade é um símbolo da cruz. As mãos e a cabeça de Cristo. Jesus crucificado. E dentro da casa estava a família. A Bíblia fala que eles tinham que estar vestidos, e comer às pressas o cordeiro. Preste atenção, eles estavam vestidos, porque eles estavam prontos para sair. E estar vestido para uma jornada, e essa jornada era uma nova vida. A Bíblia fala que aquele mês era o mês de Abib. Fala para o irmão que está ao seu lado, Abib. Fala para o outro, não é o Habibs. Abib significa florescer. Era entre meados de março e abril. Esse mês era o mês que o Senhor havia estabelecido como o primeiro mês do ano. Deus havia mudado o tempo e as estações. Quando o Cordeiro de Deus entra na sua vida, tudo é novo. É um novo começo. Você está sendo preparado para uma jornada. Uma promessa que Deus tem para a sua vida. No 10º dia desse mês, o pai de família deveria pegar um cordeiro sem mácula, sem defeito. Isso é um símbolo de Cristo. Esse cordeirinho tinha que ter 1 ano. Ele ficava do 10º dia ao 14º dia com a família, totalizando 5 dias. Faça a conta. Do 10º ao 14º. Quase todo mundo cai nessa. Eu não vou fazer essa pegadinha com você hoje. Quantos dias? Do 10º ao 14º? 5 dias. 5 dias. 5 dias. Durante 5 dias, aquele cordeirinho bonitinho ficava com a família. Eu não sei se você tem cachorro em casa. Um cachorrinho bonitinho em casa. Eu tenho certeza que você já se apegou a esse cachorro. Lá pelo 2º dia, você já se apegou a esse cachorro. Ele é muito bonitinho. Eu fico imaginando uma família de hebreus, de israelitas, com um cordeirinho em casa, com as crianças brincando com aquele cordeiro. Aquele cordeiro ficava em casa 5 dias para ser avaliado, para ver se havia mancha nele, defeito nele, porque se houvesse, ele não poderia ser usado. E se fosse usado assim, a família iria sofrer o juízo. Então o cordeiro deveria ser sem mácula. Depois de 5 dias com esse cordeiro, todos se apegaram ao cordeiro. Eu creio que Deus permitiu que isso acontecesse para mostrar o amor que ele tinha pelo seu filho, e como ele era apegado ao seu filho. Da mesma maneira, aquelas famílias hebreias estavam apegadas ao cordeiro. Mas no 14º dia, o pai de família deveria se levantar, vir do lado de fora, pegar uma faca e matar o cordeiro. Derramar o seu sangue, tirar o sangue, aplicar nos umbrais da porta, trazer o cordeiro assado para dentro de casa, colocar na mesa. E a Bíblia fala que se o cordeiro fosse grande demais e a família fosse pequena para o cordeiro, deveria convidar o vizinho. Ali nós já vemos um símbolo do evangelismo. No dia que você comeu do cordeiro, lembre-se de convidar os seus vizinhos. Lembre-se de falar de Cristo, chamá-los para comer também. Interessante que a Bíblia fala que o cordeiro, ele não era pequeno para a família. Ela não fala isso. Ela fala se o cordeiro fosse grande, porque Jesus sempre é maior do que as nossas necessidades. Sempre, sempre. A família deveria comer do cordeiro.
Hoje vocês estão sentados aqui comendo do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao receber a palavra de Cristo, estão se alimentando dela, estão comendo às pressas. Por que às pressas, pastor? Porque nós estamos prontos para sair a partir desse mundo. Em qualquer momento nós podemos sair e sermos arrebatados. Aleluia. A Bíblia fala que depois de comer com ervas amargas é um símbolo da sua morte. Deveria, sim, então, estar preparado para sair do Egito. A Bíblia fala que o anjo da morte passou, e onde ele viu do lado de fora o sangue, ele não tocou. Da mesma forma, o sangue do Senhor Jesus foi derramado sobre a sua vida, foi aplicado sobre a sua vida. No dia que você creu, foi aplicado sobre você o sangue do Senhor Jesus. Você não vê, mas o Senhor vê, porque o sangue não é para dentro da casa, o sangue é para fora, não é para que você veja, o sangue é para que Deus veja. E quando ele olha para o sangue que foi derramado, o que ele está dizendo? Foi aceito, foi perdoado, não há juízo sobre essa casa. Não importava então se a família tinha um bom nome, tinha um bom comportamento. Por isso que você não é salvo pelas suas obras, você não é salvo pelo seu bom comportamento, você é salvo por causa do sangue, porque a Bíblia diz que todos pecaram, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se todos pecaram, todos necessitam do sangue. Se você for um pouquinho sincero, você vai perceber que você precisa do sangue do Cordeiro de Deus. A Bíblia diz então, que esse povo, eles saem às pressas, cheios de ouro, prata, e não havia entre eles um só inválido, um só doente. Eu pergunto para vocês, escravos trabalham? Sim, muito pesado, de sol a sol. E eu pergunto para vocês também, vocês aqui que já trabalharam ou trabalham, quando você trabalha com coisas manuais, é fácil de machucar? Sim, imagina os escravos. A maior parte do trabalho deles era manual. Eles machucavam com certeza. Mas por que a Bíblia fala que não havia nenhum inválido? Porque eles não machucaram? Ou porque não tinha ninguém doente? Você acha que eles se alimentavam bem? Todas as vitaminas participavam ali do cardápio deles? De forma alguma. Não, algo aconteceu naquela noite que eles comeram do cordeiro. Algo aconteceu, e o que aconteceu foi que eles comeram do cordeiro, comeram saúde, vigor e força, foram curados, num piscar de olhos eles foram curados, enquanto comiam eles foram curados. Agora eu te falo, se na sombra, que é o Antigo Testamento, em Êxodo, aconteceu isso, quanto mais hoje, na realidade que nós temos em Cristo Jesus, você pode ser curado agora, você que está me olhando. Basta você crer que a obra do Senhor Jesus foi completa naquela cruz. A Bíblia diz então, que eles saíram prósperos, cheios de saúde, vigor e força. Naquele mesmo dia, que eles saem do Egito, eles começam a sua jornada, e a primeira coisa que acontece, eles se dão ali diante do Mar Vermelho, eles estão sem saída. É aquela história, pastor, já ouvi isso demais. Pastor, eu comecei a vir para a igreja, eu nem gostava de crente, eu nem mexia com essas coisas de crente, mas eu comecei a vir para a igreja agora, estou gostando, mas parece que a minha vida está piorando. Parece que eu vim para a igreja, minha vida piorou, pastor. Eu lembro na semana que Deus começou a falar no meu coração, que eu tive uma experiência com Deus. Na semana que eu me converti, na mesma semana eu perdi meu emprego. Na mesma semana, meu chefe me perseguiu. Na mesma semana, meu pai ficou sem conversar comigo. Parece que tudo piorou. Eu fui em direção a Deus e as coisas parecem que pioraram. Mas é momentâneo, não se esqueça. Porque na outra semana eu estava empregado, trabalhando meio período. Antes eu trabalhava 8 horas e ganhava X. Eu fui trabalhar meio período e ganhei 2X. E depois meu pai, minha mãe foram sendo restaurados, e a minha família foi sendo restaurada, para a glória do Senhor Jesus. Então é só uma aparência, porque o diabo sabe da sua decisão, então ele começa a querer te prender, porque ainda não havia passado pelo batismo.
A Bíblia diz então que esse povo está diante do Mar Vermelho. Interessante que o nome do mar é vermelho. Vermelho. Vermelho na Bíblia tem a ver com o sangue. Depois que você come do cordeiro, você vai passar pelas águas. As águas que nós vamos morrer com Cristo. Morrer com Cristo. Mas ao terceiro dia nós vamos fazer o quê? Ressuscitar. Nós vemos ali então a figura do batismo. Uma figura da morte e da ressurreição. A Bíblia fala que Faraó está vindo com o seu exército. Diante deles tem um mar. E Moisés está orando lá, falando: Senhor, e agora? E o povo reclamando, reclamando. E Moisés falando: Senhor, e agora? O que nós vamos fazer? E eu acho impressionante a resposta de Deus nesse momento. A resposta dele é: por que você está me orando? Por que você está clamando a mim? Sabe, existem momentos na sua vida que você tem que parar de clamar e agir. Existem momentos na sua vida que você tem que parar de pedir e andar, ou sobre as águas, ou aos pés secos, cruzando o mar. Se o cordeiro já morreu, filho, agora não é hora de perguntar se é para ser batizado. Apenas vá e cumpra a promessa de Deus sobre a sua vida, o batismo. Aleluia. A Bíblia fala então que aquele povo passou a pés secos. Ali uma figura do batismo, onde eles estavam morrendo e ressuscitando para uma nova vida. Assim aconteceu conosco também. Quando nós fomos batizados, nós fomos aqueles que morremos com Cristo e ressuscitamos para uma nova vida. Nova vida. Impressionante que a primeira experiência que eles têm agora no deserto é a experiência das águas de Mara. Fala comigo, Mara. Mara significa amargo. Amargo. Escravos. Gente que foi escravizada é amargurada, irmãos? Com certeza. Com certeza. A Bíblia fala que depois de 3 dias, quantos dias? Eles tiveram sede e chegaram num lugar chamado Mara e foram tomar aquela água, e quando beberam viram que era amarga. Não puderam beber daquela água. Sabe por quê? Porque Deus nos ama tanto, 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 que Ele só não nos salva com o cordeiro, mas Ele nos transforma com o cordeiro. Porque não adianta só te salvar. Salvar faz parte do pacote completo. E o pacote completo de Deus é a salvação completa, que é a transformação também da sua alma. Então, se você está cheio de amargor, ódio, raiva, ressentimento, não consegue perdoar a esposa, não consegue perdoar o marido, não consegue perdoar os amigos, as pessoas, eu preciso te dizer, a sua primeira experiência com Cristo, depois da salvação, depois do batismo, é aprender a liberar perdão. E é interessante, que a Bíblia fala que aquele que foi perdoado, ele vai perdoar. Aquele que foi amado, vai amar. Aquele que recebeu graça, vai de graça também agir. Aquele que foi muito favorecido, ele vai favorecer. Então, nós vemos que as águas eram amargas, porque aquela água amarga ali, era um retrato daquele povo, que Deus estava falando o quê? Eu vou curar vocês. Eu vou curar vocês. O cordeiro então, não é só para o dia da salvação. O cordeiro é para todos os dias. A cada passo da sua jornada, você precisa do cordeiro de Deus. A Bíblia fala que Moisés orou, e Deus falou para Moisés: lance o madeiro nas águas. O que é o madeiro? A cruz. Quando você aplica a cruz nas águas da sua alma, do seu interior, elas se tornam doces. Aleluia. Sabe uma coisa que Deus quer fazer com você? Fazer de você alguém fácil de relacionar, fácil de conviver. Não amargo, não, doce. Aonde as pessoas possam chegar perto de você e quererem estar na sua presença. Sabe por quê? Porque você aprendeu a lançar a cruz no seu interior. Sabe? Porque também o Senhor estava curando eles. Porque existe uma promessa no Novo Testamento para aquele que crê no Senhor Jesus. Ele, do interior dele, vai fluir rios de água viva. Imagina fluir rios de amargura dentro de você. Não tem como. Então por isso o Senhor também está curando o seu interior, para fluir rios de água viva. Você vê que a morte do cordeiro então, ela é não só para a salvação dos pecados, mas ela também para a transformação da sua alma, para curar você, transformar sua mente, suas emoções, sua vontade.
nós vamos ver que Deus muda a dieta deles. Nessa jornada no deserto, Deus muda a dieta deles. Antes eles comiam comida egípcia. Isso também tem a ver conosco. Antes nós nos alimentávamos das informações e das coisas desse mundo, dos padrões desse mundo. Mas Deus agora está renovando a nossa mente. Então talvez você chegou aqui na vida da igreja agora e está trazendo um monte de mentalidade do mundo e acha que isso é normal. Olha, Deus está renovando a sua mente, a minha mente. Daqui a pouco você vai falar, uau, por que eu falava desse jeito? Por que eu agia assim? Porque Deus foi te transformando, e não é com regra, não é, não faça, não toque, não é assim. Apenas coma e beba do Senhor, que de dentro para fora o Senhor vai transformando você. A Bíblia fala então, que eles começaram a beber da água, dessa água que é doce. Mais tarde a Bíblia fala que Deus deu uma água para eles que saía da rocha. Coríntios, o livro de Coríntios diz que a rocha os seguia. Imagina você andando no deserto, com mais 1 milhão de pessoas, num deserto sem supermercado, sem sombra, com frio à noite, agora, com Deus, andando com Deus, com a sombra da nuvem, os cobria, que aponta para o Espírito Santo, com a tocha à noite que os aquecia, que aponta para o Espírito Santo, e agora, a Bíblia fala que caía comida do céu, e além disso, Moisés foi lá e feriu a rocha. Quem que é a rocha que foi ferida? Cristo foi ferido no seu lado. A Bíblia fala então que dessa rocha saía água, tinha um bebedor andando atrás deles no deserto. Lá em Coríntios fala que essa rocha os seguia. Imagina, eles andavam e aquela rocha caminhava junto com eles. Isso não é maravilhoso, gente? Eles andavam e a tocha à noite os guiava. Eles andavam e a nuvem os cobria. E de manhãzinha, eles estavam lá acordando, eles olhavam, maná estava caindo do céu. Por que Deus está usando esses símbolos? Eu não sei se você percebe, nós vimos um teatro aqui agora. Esse teatro é para encenar a pregação de Cristo. Mas Deus, Ele não precisa de teatro. A pregação dele é o ar livre. Ele vai mostrando em cada símbolo a realidade da verdade que nós temos hoje em Cristo. Por que Deus fez isso? Ele fez isso para quê? Para contar para mim e para você, que quando você sai do Egito, você tem que aprender a comer comida celestial, a beber da água celestial, e a comida celestial, maná, é quem? Cristo. A água é quem? Cristo. Então, não se encha de filosofias do mundo, não se encha de 7 passos para a vitória, não se encha dessas coisas, se encha de Cristo, coma de Cristo, porque assim você vai ser transformado. É do começo ao fim assim, irmãos, porque no começo, quando o cordeiro morreu, o que eles tinham que fazer? Comer do cordeiro. Agora, no caminhar com Deus, o que eles estão fazendo? Comendo de Cristo, comendo de Cristo. É do começo ao fim, não mude a dieta que Deus preparou. Eu fico pensando, a minha mãe, né, a minha avó também, quando chegava domingo, né, tinha um almoço da família, e aí aquela comida gostosa, né? Lá na minha casa, minha mãe, ela não gosta de fazer só um tipo de comida, então ela faz 10 tipos. Então ela faz arroz com piqui, frango com piqui, aí faz picanha, faz camarão, faz peixe, faz tudo junto, para agradar a todos, e eu vou lá e como de tudo, porque eu gosto de tudo, né? E aquela comida gostosa da família, do ambiente da família, você percebe que, eu não sei se você percebe, mas Deus está fazendo um banquete espiritual para esse povo no deserto. É como a mãe, né, preparando um banquete para os seus filhos ali, aonde ele está trocando a dieta da comida do mundo e está dando uma coisa melhor. E aqui tem um princípio espiritual. Você está aí com seus filhos, tem um princípio espiritual. Muitas vezes você quer proibir os seus filhos, não é verdade? Não faça isso, não faça aquilo. Não estou falando que você não tem que fazer isso em determinados momentos, mas estou dizendo algo, tem uma maneira melhor. Dá algo melhor para eles, que eles vão esquecer rapidamente da comida do mundo. Sabe, uma criança que está com a faca na cozinha, se você chegar nela e falar, filho, me dá essa faca, ele pode assustar e até mesmo se machucar. Mas se você chegar nessa criança e falar, meu filho, olha aqui o celular, você quer? Ele vai falar, eu quero. Então me dá aqui a faca, toma o celular. Ele vai trocar na hora. Por quê? Porque você deu algo melhor para ele. Eu pergunto, você tem algo melhor para dar para os seus filhos? Você tem algo melhor da parte de Deus para entregar para os seus filhos? Claro, você tem Cristo, filho.
Você tem a coisa mais importante do mundo dentro de você. Você tem a palavra de Cristo, que é vida, e vida é abundância. Nós vemos então que Deus muda a dieta desse povo, e assim Ele fez conosco também. Eu não sei se você percebe, tudo que está na sombra é uma realidade nossa hoje. Mas, para encerrar, ninguém vai falar. Eu não vou falar de toda a jornada do deserto aqui para você, mas para encerrar, hoje é o domingo da ressurreição. Hoje é o dia da ressurreição. A Bíblia fala que o Cordeiro morreu, isso é uma verdade. Mas Ele ressuscitou. E tudo o que você vê na ressurreição, você pode encontrar também por meio de sombras no Antigo Testamento. Você vai ver que o túmulo que o Senhor Jesus foi colocado foi um túmulo virgem. O Senhor Jesus nasceu de um ventre virgem, foi para um túmulo virgem. No seu nascimento nós vemos mirra sendo dada a Ele, oferecida a Ele. Porque mirra é um símbolo da morte. Ele é a única criança que nasceu para morrer. Única. Nós não fomos criados para morrer. Eu e você não fomos criados para morrer. Adão não foi criado para morrer. A Bíblia fala que a morte entrou no mundo por causa de quem? Do pecado do homem. Só existe morte hoje. Pessoas morrem lá fora hoje por causa do pecado de Adão. Mas, por meio do Senhor Jesus Cristo, veio a vida e vida em abundância. Jesus é a única criança que foi destinada à morte, para que através da sua morte, ele vencesse a morte. Em outras palavras, ele matasse a morte, pelo dom ou pelo presente da ressurreição. Jesus matou a morte. O pior inimigo do homem é a morte. Sabe qual que é o pior inimigo de Deus? A morte. Jesus vence a morte. Hoje eu e você, que cremos no Senhor, estamos destinados à vida, e vida eterna. O homem estava destinado à morte eterna, mas por meio do Senhor Jesus, a vida eterna. A Bíblia nos mostra que no dia da sua ressurreição, que por um acaso foi domingo, por isso nós reunimos todos os domingos, nós reunimos aos domingos também para declarar o quê? Que Ele vive, que Ele reina. Antes, no Antigo Testamento, o dia mais importante era o sábado, mas para nós, você vai ver na palavra que o dia mais importante é o domingo, por isso nós reunimos presencialmente aos domingos. Domingo é o dia da ressurreição. Ele aparece então primeiro para uma mulher, porque ele se revela primeiro a um coração apaixonado. O Senhor se revela àqueles que estão lá. Você vai ver que essa mulher, no dia que o Senhor Jesus morre, aos pés da cruz, ela fica até o final. Só ela e João, o apóstolo João. O apóstolo João é o apóstolo do amor, é o que reclinava no peito de Jesus. Quem ama é porque sabe que foi amado, muito amado. Então não ponha o mérito em João, nem coloque o mérito nessa mulher, mas é porque na verdade eles sabem que eles foram muito amados. E o próprio Senhor Jesus diz: aquele que foi muito perdoado, foi muito amado. Se você entendeu tanto que você foi perdoado, e você foi muito perdoado, você vai entender também o quanto Deus te amou por meio do Senhor Jesus. E isso vai fazer com que você permaneça até o fim, aos pés dele, ou até o fim, para vê-lo na sua ressurreição. A Bíblia nos mostra então, que Maria Madalena está lá no sepulcro, e ela está chorando. Quando ela chega lá, ela não vê o corpo de Jesus. Os apóstolos, quando eles chegam lá depois, a Bíblia fala que eles encontram o lençol que estava envolto na face de Jesus, enrolado. Sabe para quê? Porque se fosse alguém que tivesse roubado o corpo de Jesus, ia se dar o trabalho de enrolar os lençóis? Não, ia só roubar e levar embora. Ia deixar tudo bagunçado, porque o ladrão deixa as coisas bagunçadas. Por isso que nós não somos do ladrão, nós somos de quem? De Cristo. Nós deixamos as coisas organizadas. Por isso que as crianças aqui arrumam a cama. Amém? Amém, crianças? Aleluia. Os adolescentes também. Os jovens já é uma prática. Já acorda de manhã, a primeira coisa que faz é arrumar a cama, dobrar as coisas, deixar organizado. Porque Jesus, ele acordou de manhã e deixou tudo organizado. Amém? Olha aqui, volta para cá. A Bíblia fala então que os dois discípulos, Pedro e João,
eles viram, ao chegar no túmulo, os lençóis dobrados. Mas antes, Maria estava chorando na porta do túmulo. Quando ela olhou lá dentro, ela não viu o corpo. Lá em Mateus, diz que esse momento, a terra tremeu, e os anjos desceram como um relâmpago. Eu fico pensando, se você vê uma cena dessa agora, você está aqui, a terra tremer, de repente você vê um raio chegando aqui, como é que você vai ficar? Você vai ficar assim, com certeza. Que é isso? Você vai ficar muito impressionado, sim ou não? Mas é interessante que Maria não ficou impressionada com essas coisas. Maria não deu nem moral para o anjo, irmãos. Maria não deu nem moral para o terremoto que estava acontecendo. Ela só continuou chorando e perguntando: onde está o meu Senhor? Onde colocaram o seu corpo? O anjo respondeu para ela: por que você vem buscar entre os mortos aquele que vive? A Bíblia diz que ela não parou por aí, ela continuou. Jesus então vem e fala: mulher, por que choras? É interessante. O Senhor Jesus vem e fala: mulher, por que choras? Pausa, pensa comigo. Se você estava morto e acabou de ressuscitar, para quem você vai aparecer primeiro? Aonde você vai aparecer primeiro? Eu fico pensando, eu gosto de ficar pensando nessas coisas. Talvez eu ia aparecer lá no Capitólio, para todas as televisões poderem me filmar e me ver, e eu ia falar com o presidente dos Estados Unidos. Uau! Mas Jesus não fez isso. Jesus não apareceu para os 12, que poderia ter aparecido. Jesus não apareceu para a mãe dele, que poderia ter aparecido. Jesus não apareceu nem para os irmãos dele. Ele resolveu aparecer primeiro a uma mulher, porque primeiro ali tem um símbolo. Ali, se você não sabe, é um jardim, é o jardim do túmulo. Aonde que o homem caiu? No jardim do Éden. O primeiro Adão caiu no jardim do Éden, para mostrar agora o Senhor Jesus, o último Adão, está se levantando do jardim aonde o homem caiu. E ele caiu por causa da mulher, porque a mulher deu comida para o homem, mas agora ele está alimentando aquela mulher com o seu amor. Preste atenção, ele resolve primeiro aparecer para uma mulher. Sabe quem foi a primeira pregadora da Bíblia, da mensagem da ressurreição? Não foi Pedro. Pasmem, não foi João, o apóstolo amado, discípulo amado. Não foi o apóstolo Paulo. O primeiro pregador da mensagem da ressurreição foi Maria Madalena, aonde o Senhor Jesus falou para ela: Maria. Quando ele disse o nome dela, ela falou o quê? É o Senhor. Preste atenção aqui, eu estou encerrando, pode ficar calmo. É o Senhor. Primeiro ele chama ela de mulher, ele não a reconhece, ela não o reconhece. Agora ele chama ela pelo nome, sabe por quê? As minhas ovelhas eu chamo pelo nome, e elas ouvem a minha voz, e fazem a minha vontade. Você, de forma individual, é igreja e é corpo de Cristo, e o Senhor te trata de forma individual, Ele te chama hoje aqui pelo nome, e quando Ele está falando o seu nome, você está ouvindo a voz dEle, você sabe que Ele ressuscitou, porque Ele chama o seu nome. A Bíblia fala que ela reconheceu que era o Senhor, e Ele diz para ela: Maria, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Pausa, preste atenção. No livro de Jó, vou fazer um link aqui com o livro de Jó agora para você. No livro de Jó, que é o livro que foi escrito por Moisés, mas é a história mais antiga da Bíblia, uma das histórias mais antigas da Bíblia. Lá, Jó, ele tem um desejo, quando ele está passando por aquele momento de crise, em que tudo dele foi levado. O diabo levou tudo dele. Tem um momento que ele diz o seguinte: Deus deu, Deus tirou.
Não sei se vocês lembram disso. Mas essa não é a verdade do livro de Jó. Jó, ele só sabia dessa verdade. Na verdade, Deus deu e o diabo tirou. O diabo tirou. Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas ele diz algo: quem me dera ter um advogado, alguém que intercedesse por mim diante de Deus. Quem me dera. Porque Jó naquela época não tinha alguém que pudesse interceder por ele. Porque Adão, quando caiu, ele deu a posição que ele tinha diante de Deus para Satanás. E Satanás agora poderia se chegar diante de Deus para acusar o homem, para reivindicar coisas contra o homem. Por isso Satanás é conhecido como o acusador, o procurador, o condenador. A Bíblia fala então que agora Jesus, ele tem que subir para o Pai, e aquela mulher o está detendo. Mas naquele mesmo dia o Senhor Jesus subiu aos céus. Depois ele voltou. Para quê? Para aplicar o sangue nos céus, pelo novo e vivo caminho diante do trono de Deus. Sabe por quê? Porque antes Satanás tinha acesso ao trono de Deus para te acusar. Hoje, quem tem acesso são só os filhos que nasceram do sangue do Cordeiro de Deus. E Jesus purificou esse novo e vivo caminho diante do trono, para que Satanás não pudesse mais nos acusar, e ele se tornasse então o nosso advogado. Hoje eu e você temos não um acusador diante do Pai, hoje eu e você temos um advogado. O que advogado serve? Para te defender, filho. E toda vez que alguém quer te condenar, o que ele faz? Ele mostra o quê? O sangue, o sangue, o sangue. Ah, você quer vir e condenar então a Maíra? Pois é, mas já foi pago, o sangue foi derramado, não tem mais culpa. Pai, ela está absolvida. O pai fala: é verdade, eu vi o sangue, está absolvido, você está livre, abençoada, próspera, você tem todas as bênçãos reservadas a você agora, em nome de Jesus. Você é abençoada, você é muito abençoada, ainda mais porque você casou comigo. Amém. Preste atenção. O Senhor Jesus, ele aplicou o sangue agora para nos dar livre acesso ao trono da graça, a fim de receber graça sobre graça. Para encerrar, segunda vez, terceira vez. O último, eu falei isso quinta-feira passada, se você não veio no culto, você perdeu. E falei isso também num vídeo que eu coloquei para os irmãos verem sobre a Páscoa. O último juiz, um dos últimos juízes da Bíblia, Sansão, morreu cego. O último rei da Bíblia, Zedequias, morreu cego. Uma das últimas igrejas que vai estar aqui em Apocalipse fala dela, Laodiceia. A Bíblia fala que ela é cega, pobre e nu. Cego por quê? 2 Pedro 1,9 define para nós. 2 Pedro 1,9 diz que esqueceram do perdão de outrora. Quem esqueceu que foi perdoado por causa do sangue é o quê? Cego. Se é cego, tem medo, tem vergonha, é nu, não está vestido. E se tem medo, tem vergonha, também é pobre espiritualmente, não tem como ter riqueza espiritual. Mas nós não somos essa igreja. Nós somos a igreja do amor fraternal, Filadélfia. Filadélfia é a igreja do amor entre irmãos. Detalhe: quando Jesus ressuscita, a primeira vez que ele fala irmãos, é agora, quando ele vai falar para Maria: Maria, vá e avise aos meus irmãos que eu ressuscitei. Avise aos meus irmãos que eu subo para o meu Pai, vosso Pai. É a primeira vez. Sabe por quê? Porque na ressurreição, você e eu, que fomos perdoados na cruz, fomos vestidos da justiça de Cristo, e também nos tornamos agora irmãos,
co-herdeiros com Cristo, e temos também o quê? Um Pai, que também é o Pai dele, é o nosso Pai, aleluia. É glorioso o que ele fez. A igreja de Filadélfia é a igreja do amor fraternal, e não tem como você amar sem relacionar. Por isso que não existe crente sozinho. Crente precisa de ter mais alguém com ele, envolvido na vida da igreja. E lembre-se, irmãos, porque é amor fraternal entre irmãos e amigos. Você precisa estar junto, porque não tem como você expressar amor sem estar próximo, sem servir, sem falar da parte de Deus, sem servir uns aos outros. Nós somos a igreja do amor fraternal. Por isso nós não estamos cegos, porque nós sabemos que nós fomos perdoados por meio do sangue do Cordeiro de Deus. Estamos vestidos, porque Jesus ressuscitou, e se Ele ressuscitou, eu fui justificado, e você foi justificado e aceito diante de Deus. E não somos pobres, sabe por quê? Porque fomos enriquecidos com a graça de Deus. Vamos ficar de pé? No mesmo domingo, o Senhor Jesus apareceu para os discípulos, numa casa. A Bíblia fala que ele apareceu no meio deles, porque o corpo dele glorificado agora aparece e desaparece, não está limitado a tempo e espaço. Sabe o que ele disse naquele momento que ele apareceu no meio dos discípulos? E eles estavam de portas trancadas. Quem está com a porta trancada está com o quê? Medo. A ressurreição de Cristo vence o medo na sua vida. Por isso não fica com medo. Ele disse o quê? Paz seja convosco. Fala para o irmão que está próximo de você: paz seja convosco. Alguém pode trazer a ceia para mim? Os servos me ajudem a distribuir a ceia, e as crianças vão receber uma uva. Os pais pegam a uva e partam a uva, por gentileza. A uva não é a ceia é o que nós estamos celebrando, mas isso é só um símbolo para lembrá-los que um dia eles vão tomar a ceia conosco, quando eles forem batizados. Preste atenção. Jesus falou o quê? Paz seja convosco. A forma de cumprimentar no Novo Testamento não é paz do Senhor, apesar que alguns falam paz do Senhor, né? Tem problema, não fique acusado, estou te ensinando. A paz do Senhor, irmão, não é a forma. A forma de cumprimentar no Novo Testamento é graça e paz. Graça e paz é o resumo da obra de Cristo. Agora eu te pergunto, ninguém me faz pergunta mais, né? Por isso eu não estou respondendo pergunta aqui. Aí eu faço para você. Por que o Senhor Jesus não chegou no meio dos discípulos e falou graça e paz? Isso aí, Nayan. Porque a própria graça, a graça na verdade não é uma coisa. Graça é uma pessoa. A graça chegou, e que o resto então é o quê? Paz. Por isso ele fala paz. Mas nós, o apóstolo Paulo, os apóstolos, sempre cumprimentam as igrejas com a graça e a paz do Senhor Jesus. A Bíblia fala que no primeiro domingo ele apareceu e falou isso: paz seja convosco. Para aqueles discípulos que estavam com medo, fugindo, e eles creram. Mas um irmão faltou ao culto. Por isso que o irmão que faltou ao culto hoje tem que lembrá-lo. A Bíblia fala que Tomé faltou ao culto naquele dia, e a próxima aparição do Senhor Jesus está marcada para o próximo domingo. E a Bíblia fala que uma semana depois, no primeiro dia, Jesus aparece novamente. E agora Tomé foi para o culto. Só que eles foram contar para Tomé, e Tomé não acreditou. E ele falou: olha, só creio se ele me mostrar, só creio que é verdade que ele ressuscitou, se ele mostrar as suas feridas nas mãos e no seu lado. Tomé ainda estava com a notícia da morte. Ele não tinha recebido a notícia da ressurreição. Quem recebeu a notícia da ressurreição, esse recebeu vitória da parte de Deus. Mas ele estava ainda com a notícia da morte. E a Bíblia fala que o Senhor se manifesta novamente no meio deles, porque Ele está no nosso meio hoje. E é assim que Ele se manifesta. E Ele diz o quê? Paz seja convosco. E Ele já vira logo para Tomé e diz: Tomé, toca aqui nas minhas mãos.
no meu lado. Jesus, ele faz isso para Tomé, para quê? Para que Tomé cresça na mensagem. Seja rápido para crer em tudo que o Senhor Jesus fez por você. Não espere, creia. Creia que seus pecados foram perdoados. Por que ele mostra a mão? Para falar: a dívida foi paga, Tomé. Acabou. Está consumado. Eu ressuscitei, eu venci a morte. E todos que ressuscitaram com ele também venceram a morte. Agora então nós vamos celebrar essa paz que nós temos em Cristo, por meio do seu corpo, que foi entregue por nós, por meio do seu sangue, que foi derramado a nós. Por isso, pega o pão agora. Pegue o pão. Oriente as crianças que estão com você. Dá a uva para ela. Explica para ela: essa uva, meu filho, minha filha, não é a ceia, mas é um símbolo para que você, quando batizar, você possa também tomar a ceia com o papai e com a mamãe. A ceia é para nos lembrar que nós fomos perdoados, que não existe mais maldição sobre as nossas vidas. Então levante o pão. Senhor Jesus, este é o teu corpo, que foi moído, traspassado e entregue por nós. Na cruz o Senhor foi pregado. Os cravos foram colocados na sua cabeça e nas suas mãos, nos seus pés. Esses cravos foram para levar até o Senhor a nossa maldição. O Senhor se fez na cruz maldito, para que eu hoje e os meus irmãos pudéssemos sermos benditos do Senhor. Somos o teu corpo bendito, santo, separado para o Senhor. Por isso, ao comermos deste pão, nós estamos comendo saúde, vigor e força, em o nome de Jesus. Levantamos também diante do Senhor o nosso cálice, e o nosso cálice ele transborda, porque fomos de fato perdoados. O preço que foi pago na cruz foi muito maior do que os nossos pecados. O Senhor comprou para si, naquele dia, com seu sangue, nós, de toda tribo, língua e nação. O Senhor nos comprou, nos redimiu, fomos aceitos diante do Pai. Somos hoje cordeiros com Cristo, filhos e servos do Senhor Jesus. Por meio do sangue, somos filhos da cruz, filhos da cruz. Nós somos filhos da tua cruz, Senhor Jesus, filhos da tua obra, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu sangue derramado por nós. Romanos 8, verso 1, diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Celebre agora com a pessoa que está próxima de você. Compartilhe com ela o sangue e o corpo de Cristo. Se você está com a sua família, faça isso agora. Ore agora com seus filhos. Ressuscitou e para sempre reinará. Jesus vive, Jesus vive. Aleluia. Eu não poderia encerrar o culto sem fazer um apelo de salvação. Depois de ouvir e ver tudo isso, você precisa dar uma resposta.
uma resposta a Cristo, que morreu por você, levando a sua condenação e o seu pecado, você que crê. Eu queria que todos nós fizéssemos uma oração juntos agora. Você vai fechar os seus olhos, pegar na mão aí da sua família ou da pessoa que está próxima de você e vai repetir comigo essa oração. Você vai falar comigo agora o seguinte: Senhor Jesus, hoje eu reconheço que o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e eu creio que o meu pecado foi punido no Senhor. O meu pecado que produzia morte foi punido na sua morte. O meu pecado que produzia maldição foi punido na sua morte. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor derramou o seu sangue para me salvar. Eu creio que ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. Eu creio que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Por isso hoje eu declaro que a minha vida é entregue nas tuas mãos. Receba a minha vida para sempre, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Tem alguém no nosso meio que entregou a sua vida pela primeira vez para o Senhor Jesus? Levante a sua mão bem alto para que a gente possa te ver. Tem alguém que se entregou? Glória a Deus pela sua vida aí atrás. Aleluia. Mais alguém? Glória a Deus. Mais alguém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos encerrar juntos? Vamos? Estenda a sua mão. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia, que é o dia da ressurreição. Hoje nós temos livre acesso diante do Senhor, por meio do sangue, pelo novo e vivo caminho. Senhor, que os meus irmãos agora possam ir para casa e lá compartilharem do Cordeiro, se alimentarem do Senhor, e lá também prosperarem, lá também serem, Senhor, cheios de vida, saúde, vigor e força. Que eles possam convidar os vizinhos para comer do Cordeiro também. Que eles possam também, Senhor, experimentar da porta aberta que o Senhor abre a nós, da porta aberta nessa semana, da porta aberta de trabalho, da porta aberta de restauração, de comunhão que eles têm com o Senhor. Pai, que eles possam ser guardados em tudo, livres do mal e do maligno, livres do acidente, livres de toda obra maligna. Assim nós cremos em o nome de Jesus. Aleluia.